Guerreiros do Magic Rush, aqui quem fala é o Fofinho do Merger 560 em parceria com o Juzo e Lula Molusco. Eu vim trazer para vocês, conforme combinado no vídeo anterior. Vou estar falando aqui dos atributos dos heróis. Vou pegar aqui um herói qualquer. Para começar então, alguns atributos aqui eles dispensam a apresentação, pois eles já meio que se descrevem, né? Que nem caso da saúde, é a vida do herói. O dano de ataque é o dano base do seu ataque. Ele é o cálculo para tudo. Ele vai contar desde do buff da habilidade, aqui ó, buff físico no caso desse herói, tá? É o buff da habilidade. Ele é a base do cálculo do acerto crítico, dano crítico e dano bônus. Então é um atributo muito importante no caso de heróis de dano, que tem a função de causar dano, tá ok? Então, continuando ali, armadura é a proteção contra dano físico, resistência mágica é a proteção contra dano mágico, regenerar saúde, a capacidade de regenerar saúde quando recebe um efeito de cura. Tem certos heróis que projetam cura no time. Deixa eu pegar um exemplo aqui da Green Eyes. Ela tem aqui ó, efeito cura de 56%. Vou colocar aqui no topo aqui ó. Tá vendo? 56%, ponto 10. E ela tem a habilidade de curar. Então aqui ó, o poder dela de cura é de 6.700. Recebe o buff do poder de habilidade dela, que vai dar 11, 12, 13, 14. Então 14 mais 6, 600, dá 20.600 mais 56%. 56% de efeito de cura. Vamos colocar aí mais uns 10 mil de cura. Então são 33 mil mais ou menos de cura que ela vai projetar pro guerreiro. Aí você pega esse regenerar saúde, tá certo? De quase 7 mil. Então ela vai ter esse adicional de 7 mil. Então fora os 33 mais 7, 40 mil vai ser curado na Ruby aqui no caso, se ela receber a cura da Green Eyes. Continuando galera, regenerar energia. Se regenerar energia também vai ser para todo efeito que ela receber de adição de energia. Se algum aliado projeta energia pros demais, ela vai receber isso daqui, esse 172 adicional de energia. Pode ser prefeito de besta, da alma fera, né? Que também tem algumas habilidades de ganho de energia. Então vem esse adicional de energia aqui, tá certo? Regenerar energia é diferente de adição de energia. Deixa eu colocar no topo. Difícil, não sobe mais. Então não dá para colocar no topo adição de energia. A adição de energia já funciona diferente. A regeneração de energia ocorre quando recebe externo, quando ela recebe de outra coisa a energia. Aqui é a adição de energia, ela recebe adição de energia toda vez que ela causa um dano, que ela ataca, ela causa um hit, que eu posso dizer assim. Ela ganha esse adicional de 62 aqui. Roubar energia, é o que ela toma do inimigo. Toda vez que ela causa um dano, ela vai roubar, vai reduzir do inimigo esse 27 de energia e vai ganhar para ela esse 27 de energia. Beleza, a parte da energia aí, tranquilo. Seguindo aqui no topo da lista, penetrar armadura. Eu acredito que pelo valor ser alto dessa forma, eu acredito que se encaixa na questão do 1 por 1. Para cada um de penetração de armadura, eu vou estar reduzindo um da própria armadura do inimigo, tá ok? Então aqui no caso eu já anularia a minha própria armadura aqui se eu tivesse me atacando. Legal, né? É bem isso daí. Nível de acerto é a capacidade de anular a esquiva. Capacidade de anular a esquiva. Eu não acredito que isso seja 1 por 1. Porque esquiva é geralmente heróis bem evoluídos, que nem no caso do meu tanque. Eu vou ter aqui nível de esquiva, aqui ó, pronto, no topo da lista aí. Uns 550 mais uns 10% da fera besta
Tiamat. Seria difícil, né? Se ela reduzisse 1 por 1, ele ficaria devendo ainda aí uns 400 de esquiva, coisa que não é possível. Então acredito que se torna um pouco na questão da porcentagem. Deve ter uma porcentagem para cálculo desse nível de acerto aqui, ok? Então ele é o que anula a esquiva. O próprio nível de esquiva, como eu estava dizendo, é a capacidade de esquivar do herói. Eu acredito que seja em termos de porcentagem. Colocando ali o que eu tenho vai dar quase 200, então eu considero meio que 20% a capacidade de esquivar 100% de um ataque. O nível de acerto influencia nisso, ok? Então, a nível de roubar vida, eu acredito também que seja em termos de porcentagem, que nem ali eu tenho quase 500, ou tenho mais que 500. Acredito que seja 50% da capacidade de roubar vida. Deve, por exemplo, se eu causo um dano de 50 mil de dano, eu acredito que 25 mil seja convertido em cura, tá ok? Então, roubo de energia, já expliquei, toma do inimigo e recebe para si próprio. A chance do acerto crítico, aqui é uma parte que muita gente tem dúvida, porque o que é chance, o que é dano de acerto crítico. A chance de acerto crítico é a capacidade de acertar um golpe crítico, que eu calculo que seja mais ou menos em torno aí de umas 5 vezes maior do que o seu dano base, tá ok? Se você vai causar 30 mil de dano, um golpe crítico seria 150 mil. Eu calculo também em termos de porcentagem, aquela proporção de cada 10 do atributo equivale a 1%. Então, seria aqui 450, eu considero 45% de chance de acertar um golpe crítico e ser multiplicado por 5. O dano de acerto crítico é o próprio multiplicador. O multiplicador é esse número pelo qual você multiplica o seu dano, tá? Então, no caso que eu falei 5, acredito que com esse multiplicador eu tenho um acréscimo aí de 25% desses 5. Vai dar em torno aí de uns 6, né? Então, meu dano base seria multiplicado por 6. Aqui, ó, nível de resistência crítico. Eu acredito que seja em termos de porcentagem também. Eu tenho aqui aquela proporção de cada 10, 1%. Então, 5% e meio de resistir ao crítico. Então, eu acredito que isso reduz do inimigo. No caso aqui da Rubi, ó, se ela fosse atacar alguém que tinha essa minha resistência de crítico de 45%, ia cair para 40% a chance. Seguindo aqui por resistência a dano crítico, eu acredito que seja a mesma coisa. Como aqui é pouquinho, tem 100, acredito que dá um torno de 10%, né, na questão do multiplicador, né, que seria o dano crítico. Então dá, no caso aqui da Rubi, se eu tivesse atacando alguém que tinha esse nível de resistência a dano crítico, ela reduziria o meu multiplicador em 10%. Então, se era 6, reduz 10, chega a dar uns 5.4, pelo qual vai ser multiplicado o meu dano em caso de eu acertar um crítico. A adição de energia eu já falei, não dá para subir mais a barra aqui. Velocidade de ataque, velocidade com que ataca, certo? Você pode considerar o 100%, se fosse velocidade de ataque 100%, então quer dizer que eu atacaria 2 vezes mais rápido. Se a Rubi ataca no intervalo aí de, vamos considerar 5 segundos, 2 vezes mais rápido seria 2,5 segundos. Ó, penetração de armadura, ali em porcentagem, então vamos pegar esses 30% no caso aqui da minha Rubi. E vão calcular em cima da penetração de armadura base. Aqui, ó, no topo da lista temos 800 mais 30%, tá ok? O bônus de dano é o dano que você vai causar, não é o dano base, tá? Se você vai causar um crítico lá, seja crítico, seja o que for, lá vai dar 100 mil de dano, então tem quase aqui, ó, bônus de dano 10%, então vai dar 10% a mais de dano, seria 110 nesse caso.
redução de dano ao que vai ser reduzido. Então, se você tomar seja um dano sem crítico, um dano com crítico, ele vai ser reduzido em 7,67 no caso da minha Ruby. Armadura absoluta e resistência mágica absoluta são atributos especificamente de a partir do level 95 na energia latente, tá ok? É um modo de upgrade e é exclusivo, só lá vai ter isso, armadura absoluta e resistência mágica absoluta. Aqui tá bem pouquinho, acredito que seja em questão de porcentagem, tá certo, galera? É diferente da armadura e da resistência mágica, tá? Eu acredito que a armadura absoluta ela não seja influenciada por penetração, tá? É esse valor aqui, eu acredito que vai dar em torno de uns 6%, no caso que eu tenho 60 do atributo, 6% de chance de absorver absolutamente o dano, tá? Seja para dano físico ou para dano mágico. É bem pouquinho aqui, mas vamos ver ao avançar do jogo quanto que a gente consegue. É bem legal a ideia, seria uma esquiva, mas só que em forma de redução de dano, mas não vai reduzir, vai absorver dano, tá ok? Então é isso que eu tenho para falar sobre os atributos aqui na Ruby. Eu tenho outros atributos interessantes aqui também, que nem eu falei já do efeito cura da Green Eyes. Agora tem um atributo que é muito importante, geralmente para suportes, é o efeito protetor. Aqui ó, no topo, efeito protetor. Suportes como a Candy, Ariel, o Ovid, o Knox, eles têm esse efeito protetor. Geralmente você pode desenvolver eles no talento, tá? Então, o efeito protetor, ele aumenta nessa porcentagem aqui a capacidade de absorver dano, tá certo? Se lá pega uma Ariel, uma Candy que gera um escudo de 30 mil, ela vai absorver 30 mil de dano, então o escudo será quebrado. Com 23% em cima, seria bem legal já o efeito. A gente quase que aumenta 1/3 aí do efeito, da capacidade de absorver o dano. Então esse é o efeito protetor, tá ok, galera? Então acho que é só isso mesmo, espero ter ajudado. É mais uma questão de... é mais uma ajuda, né? Não é a risca, não são termos técnicos, são informações que o Magic Rush não compartilha com a gente. Mas isso daí que eu disse para vocês foi uma análise a longo tempo, que a gente fez vários testes e chegou nessas conclusões aí. E ajuda bastante a forma de pensar sobre os atributos. Então, uma vez que você entende a função do herói no time, você sabe quais atributos upar, tá ok? Então nos próximos vídeos aí a gente vai fazer a explicação sobre os upgrades, tá ok? Mas por hoje é só. Valeu galera, abraço, tchau, tchau.